posicionamento em autoridade. Vamos falar sobre nossa posição de autoridade. Irmãos, quando nós falamos sobre posicionamento, essa palavra posicionamento, nós estamos falando de uma mudança de mentalidade. Porque raramente alguém se posiciona se não mudar a sua forma de pensar. Enquanto você tiver ainda uma estrutura montada, achando que é daquele jeito, porque este é o nosso dilema. Quando você pede para alguém se posicionar e a pessoa fala, mas como? E aí você dá as orientações, e ele diz assim, mas eu aprendi de outro jeito. Eu conheci de outra forma, eu sei, eu pensava, e aí é aquela estrutura que tem que ser retirada para que uma estrutura nova venha a ser estabelecida. É exatamente o que Paulo fala quando ele escreve aos Romanos, falando sobre não se amolde ao padrão deste mundo, Romanos 12, 2, não é isso? Não se amolde ao padrão deste mundo, e aí ele diz assim, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Em outras palavras, ele está dizendo, deixa a estrutura antiga de lado, a estrutura mundana, como o mundo faz, o jeito, mas entra numa nova mentalidade. Inclusive, ele conclui dizendo, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E ele diz para quê? Para que sejam capazes de experimentar. E não somente isso, também comprovar como é boa e agradável a vontade de Deus. Quer dizer, tira fora o padrão antigo, entra num padrão novo que vai ser estabelecido, porque aí sim você vai ver o que é bom. Aí sim você vai experimentar e comprovar como é boa e agradável a vontade de Deus. É exatamente o que dizia também os profetas no Antigo Testamento. Como o profeta Ageu, que dizia, a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Porque enquanto eles estavam pensando somente na glória da primeira casa, como foi bom aquele tempo, o saudosismo, não é isso? Como foi bom aquele tempo. Nós vivemos um tempo tão bom. Tivemos um momento tão bom. E foi bom aquela época. Foi uma época de avivamento. Uma época de igreja cheia. Irmão, mas hoje é uma nova estrutura. Hoje é uma nova realidade. E você precisa deixar de lado aquele pensamento, porque talvez o que Deus queira fazer hoje é uma glória maior, porque assim disse o profeta Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque enquanto eles ficavam pensando na estrutura antiga, no modelo antigo, eles não davam oportunidade para o novo de Deus chegar. E assim acontece nas nossas vidas. Se nós não abrirmos o nosso entendimento e dizer, Deus, eu quero zerar tudo aqui hoje, e eu quero começar de novo, talvez fica difícil de colocar em andamento os princípios de posicionamento. Porque posicionar-se é deixar o que é velho de lado para algo novo que Deus está querendo fazer. E essa é a primeira verdade que nós vamos tratar, a nossa autoridade. E dentro da autoridade, o primeiro item que nós vamos olhar é a autoridade sobre si mesmo. Porque essa é uma verdade que está no livro de Provérbios, no capítulo de número 16, o versículo 32. Conforme o sábio escreveu,
Provérbios 16, 32. Diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Essa é a NVI. Tem um outro texto, a NVT, a nova versão, diz assim: é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole, veja, que conquistar uma cidade. A nova versão transformadora, a NVT. A NVT vai nos dizer: é melhor ter o autocontrole. Então, em primeiro lugar, a autoridade tem que ser aonde? Sobre você mesmo. É melhor ter autocontrole do que ter controle do lado de fora, porque conquistar uma cidade é algo externo. É melhor você olhar se você tem controle de si mesmo. E esta é um dos gomos do fruto do Espírito, não é assim? O fruto do Espírito fala do domínio próprio. O fruto do Espírito nos fala que ele é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, e aí Paulo conclui dizendo domínio próprio. Se temos que exercer uma autoridade, e se temos que nos posicionar em relação à autoridade, é com relação a você mesmo. Ter o domínio próprio. Olhar para você e dizer: eu estou tendo controle sobre a minha vida, as minhas emoções. Eu não sou aquele que está estourando, porque assim está dizendo o Provérbios. É melhor ter o autocontrole do que conquistar cidade. Então, antes de você ter a autoridade externa, tenha autoridade interna na tua vida. Porque, meus irmãos, é fácil falar em línguas, fluir nas coisas do Espírito. Difícil é andar no Espírito. Difícil é se controlar. Porque o que a gente vê de gente cheia do Espírito, mas que, como diz o ditado aí, que a minha mãe dizia, mete os pés pelas mãos, né? Um ditado dos mais antigos, que não tem o controle da língua, não tem o controle nas palavras, e é gente de Deus, mas totalmente descontrolado. Quando vai ver, já está fazendo errado. Irmãos, fluir nas coisas de Deus é maravilhoso, e isso se torna até algo perigoso se nós não temos esse autocontrole. Porque começamos a controlar as coisas do lado de fora, a dar ordem, porque quando fala de autoridade, o cristão já pensa logo sobre reino espiritual, sobre mandar, sobre decretar, sobre trazer declarações. Mas e no dia a dia? Na nossa vida? Na nossa casa? Nos nossos relacionamentos? Que temos que ter a autoridade sobre nós mesmos e exercer o domínio próprio sobre a nossa vida. É aí que a coisa fica difícil. Porque, meus irmãos, o que tem de gente que deveria se controlar e são totalmente descontrolados. Aí você fala, mas não é gente de Deus? É gente de Deus, vai para o céu. Mas não é controlado. Vai para o céu sem controle nenhum. Eu acho interessante, o povo de Israel,
precisou aprender uma lição durante os 40 anos que eles ficaram no deserto. E durante 40 anos, irmãos, Deus estabeleceu uma regra. Quem guiava eles era a nuvem. A nuvem é quem guiava. A nuvem parava, e às vezes parava somente um dia. Eles começavam a montar acampamento, a nuvem já levantava e começava a se movimentar, e eles tinham que se movimentar também. Às vezes a nuvem ficava uma semana, e ali eles estavam já gostando daquele lugar, mas a nuvem se levantava e movimentava, e eles tinham que desmontar acampamento, recolher tudo e caminhar atrás da nuvem. Às vezes a nuvem ficava um mês parado, ou um ano inteiro parado. Porque foram 40 anos no deserto. E 40 anos eles tiveram que aprender a ter o controle. A deixar o Espírito de Deus guiar, a nuvem guiar. Não era do jeito que eles queriam. Não era, vamos para cá, vamos para lá, ou vamos passar a noite. Não, eles tinham que ir conforme a nuvem se movimentava. E isso é um ensinamento para nós, que nós não funcionamos do jeito que nós queremos, que nós temos que ter controle. E entregar esse controle principalmente nas mãos de Deus. E pedir graça ao Senhor, porque o que tem de crente descontrolado nos nossos dias. Talvez eu ouvi uma cena, não sei se era verdade ou criaram aquilo, mas uma situação de trânsito, uma briga de trânsito entre dois condutores, dois motoristas, e de repente um saca de uma arma, com a arma em punho, vai do lado do outro e fala assim para ele: fala agora aí o que você disse lá atrás. Eles iam brigando no trânsito. Fala agora aí, se você tem coragem, fala. Aí o outro está dentro do carro e diz assim: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí o que está armado diz assim: Deus? Ô irmão, você é crente? Rapaz, a paz do Senhor, eu quase mandei você para o céu agora. Você imaginou uma situação de... Que controle é esse? Deus nos livre de um condutor desse, né, irmão? Mas que controle é esse que o cristão tem, que saca a arma para o outro, que quer mandar o outro para o céu, agora virou mensageiro de Deus. Irmãos, o que tem de crente descontrolado nesse mundo não é brincadeira. Que quando você ouve algumas coisas, você diz, e era crente, mas não confiava em Deus. Irmãos, isso que eu estou dizendo, a gente dá risada disso, mas Jesus falou disso. Muitos naquele dia, ele diz, dirão: Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós fizemos milagres, no teu nome nós fizemos prodígio. E ele vai virar para esses e dizer assim: eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. Porque estão funcionando, mas não têm controle. Jesus, ele diz em Lucas capítulo 9, o versículo 23. Lucas 9, 23. Vamos ler este versículo. Olha só, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente, irmão, é todo dia, diariamente a sua cruz e siga-me. Todo dia tem que matar um pouco do eu, porque talvez o velho homem não morra de uma vez só. Por isso que é todo dia você tem que se lembrar: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito de Deus habita em mim.
Senhor, vai comigo, Senhor, toma a minha frente, Senhor, me ajuda nas minhas dificuldades, eu quero hoje tomar a cruz, eu quero fazer morrer o velho homem, porque eu quero ser uma nova criatura, que exalta o teu nome, que glorifica o teu nome, por onde eu passar. Então é negar-se a si mesmo, mas não é uma vez, não é o dia que aceitou Jesus. Eu neguei a mim mesmo há 30 anos atrás, o mês passado quando eu recebi Jesus. Não, irmão, hoje, posicione-se em autoridade, posicione-se sabendo que é diariamente, é todos os dias. O velho homem nunca vai deixar de bater na tua porta, para dizer que ele é dono, que ele quer comandar, que ele quer entrar, que ele quer fazer. Todos os dias, diariamente, tome a sua cruz. A luta do cristão é diária. E se a gente não vigiar, irmão, o velho homem toma lugar e toma atitude, e fala coisas, e escreve coisas, e quando você vai ver, já foi. Aí a situação já está complicada. Quando eu falo de negar a mim mesmo, irmãos, eu me lembro de uma pessoa na Bíblia, um exemplo na Bíblia. E ele foi citado terça-feira passada aqui pelo pastor Marcelo, José. José é o exemplo do homem que tem o autocontrole. Não quando ele está sendo maltratado, não quando ele está sendo injustiçado, preso, mas quando ele está no poder. Quando ele tem autoridade nas suas mãos. Quando os irmãos dele chegam ali no Egito pedindo alimento, e ele tem o alimento, ele agora tem poder. É interessante, irmão, você já observou que José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem José? Não sei se você já parou para pensar nisso. Que os irmãos olham para ele, conversam com ele, mas não reconhecem ele que é José. E José, olhando para eles, diz, é os meus irmãos. Ele tem que sair da presença deles para chorar, porque senão eles vão ficar com uma interrogação, o que está acontecendo? Porque eles não conhecem o próprio irmão. Sabe por quê? Porque aquele que entrega o controle na mão de Deus se torna irreconhecível. Aquele que entrega o controle da vida nas mãos de Deus, as pessoas vão olhar para você e dizer, mas eu estudei com você, mas eu sei quem você é, e você fica irreconhecível, porque você vai caminhando com Deus, e as pessoas já nem te conhecem mais. É tão triste quando a gente não muda, e a gente continua sendo o mesmo, e as pessoas olham para a gente e reconhecem a gente como os mesmos que éramos antes, porque a nossa vida tinha que ser irreconhecível. José, com esse poder na mão, ele poderia agora humilhar eles, esfregar a cara deles no chão, prender eles, falar, eu vou mostrar para vocês como é que é bom ficar numa cadeia aqui no Egito. Vou vender vocês tudo como escravo agora. José tem o poder para maltratar aqueles que o maltrataram. E José tem o autocontrole sobre isso e entende um plano maior de Deus. E consegue olhar para os irmãos e abençoar os irmãos, trazer eles para morar para perto, fazer a família se reunir novamente, porque ele tem autocontrole da sua vida. Um outro exemplo de um homem que tem autocontrole é Davi, o rei Davi. Eu não sei se você sabe, mas Deus, por 3 vezes, Deus entregou Saul nas mãos de Davi, para que Davi matasse ele. Uma das vezes, Davi está dentro da caverna, escondido, Saul se aperta, entra na caverna para aliviar o ventre, não vamos entrar nos detalhes aqui, e quando ele está lá agachado, abaixado, fazendo as suas necessidades fisiológicas, o Davi corta um pedaço da capa dele e
quando ele sai da caverna, o Davi lá de fora, sai da caverna e diz, olha aqui. Ele está dizendo assim, se eu quisesse, Saul, já passou na tua cabeça uma situação dessa? Se eu quisesse, agora eu posso. E Davi estava assim, mas ele tem o controle, ele diz assim, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Se Deus o colocou aí, Deus que o tire, não vai ser pelas minhas mãos. Porque Davi tem um autocontrole sobre si. Podia matar e retém. Aliás, os homens que estão com Davi, diz assim, olha, Deus entregou ele aí nas suas mãos. Quer que eu mate ele para você? E aí trago a cabeça dele e a gente vai gritar, dizer, Davi matou o inimigo. E Davi diz, longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Porque Davi tem um autocontrole sobre si. Eu sei, meu irmão, que Davi errou, que Davi pecou. Aliás, essa questão também está dentro do autocontrole. Porque Davi pecou, mas ele não estava vivendo na prática do pecado. E quando a gente fala de pecado, a gente fala de erro. O pecado é o erro, o pecado é uma falha, o pecado é um escorregão. Pecado é diferente de iniquidade. Iniquidade é o pecado premeditado. Irmãos, pecado é sair de casa e ir andando pela calçada e escorregar numa casca de banana. Iniquidade é você sair de casa procurando uma casca de banana para escorregar. É diferente. Iniquidade é um acidente, acontece. Aliás, pecado é um acidente, acontece. A iniquidade é algo que você está procurando para fazer o acidente. E tem gente que vive na prática do pecado. Viver na prática do pecado é viver na iniquidade. Isso também tem a ver com o controle. Por isso, a primeira questão de autoridade precisa ser sobre você mesmo. Irmão, é você que permite o que passa pela tua cabeça, porque os pensamentos são seus, e os pensamentos é o campo da batalha da mente. Se você permitir um pensamento errado, fluir e dar vazão para ele, daqui a pouco você vai estar no erro. Por isso o autocontrole, o controle de si mesmo, dizer eu quero entregar a Deus a minha vida, eu quero esvaziar-me, eu quero morrer na cruz porque eu quero viver Cristo. Isso é importante na vida de um cristão e é o primeiro que nós temos que olhar aqui. Falta tempo para olhar tudo. Vamos andar aqui, olha, autoridade sobre o mal. Aí sim, agora vem a autoridade da batalha, a autoridade da oração. Em Lucas ainda, capítulo 9, versículo 1, reunindo os 12, Jesus lhes disse, dou-lhes poder e autoridade para expulsar demônios e curar doenças. Olha só o que Jesus diz, eu dou poder e dou autoridade, são coisas diferentes. Ele diz, eu dou poder, o que é poder? A palavra poder aqui, como a mesma palavra quando Jesus disse que desceria sobre eles o Espírito e lhes daria poder. Lá de Atos 1:8, a mesma palavra é dunamis, poder do grego dunamis. Só que o que é esse poder? Esse poder, ele é um poder como, imagina um cenário de um lugar bonito, verde, que passa um rio por ali. E aí, de repente, vem uma tempestade, é muito comum isso no nosso país. Passa uma tempestade naquele lugar e a tempestade muda todo o cenário. Às vezes até o curso do rio muda, o rio ia numa direção, mas a tempestade foi tão violenta, tão devastadora, que fez o rio mudar de curso, e você olha e diz assim, mas era por aqui antes o rio, e agora o rio é indo para o outro lado. Isso daí é o poder.
É um poder que gera novas realidades. O que é o dunamis? O que é o poder que desceria sobre vós o poder para ser testemunhas? É o poder que gera uma nova realidade. Se não está tendo uma nova realidade, está faltando poder. Se não está tendo uma mudança, uma transformação, está faltando poder. E aí Jesus disse, eu dou poder e dou autoridade. Você carrega dentro de você um poder explosivo, um poder para causar novas realidades. É por isso que o cristão, quando ora pelo doente, ele tem a certeza que o doente ficará curado, porque gerará uma nova realidade. É por isso que nós pregamos o Evangelho e falamos de Cristo para a salvação. Vai gerar uma nova realidade. Uma vida que estava indo para o inferno, agora vai estar indo para o céu. Uma nova realidade. O poder que entra em ação, o poder que opera através de nós, ele tem que gerar uma nova realidade. Não é um poder para você ficar rodopiando. Não é um poder para ficar pulando e depois que passar, dizer, o que aconteceu aí? Qual é a nova realidade? Quer dizer, eu sei lá, foi só um momento aqui e não causou uma nova realidade? Que poder é esse? Que Espírito Santo é esse que não causa uma nova realidade? Porque esta é a situação na vida dos discípulos. Vocês receberão poder e a partir de agora vai gerar uma nova realidade na vida de vocês. É o homem que era agressivo, que falava palavrão, que era descontrolado, mas agora, cheio do Espírito Santo, é uma nova realidade. É aquele que está doente com câncer, um tumor inchado, e quando ora, aquilo murcha, aquilo seca, é uma nova realidade. É o poder de Deus que vai entrando em ação, e quando ele entra em ação, ele causa uma nova realidade. E assim acontece com o reino de Deus relacionado ao reino das trevas. É uma nova realidade. Quando a luz acende, as trevas se dissipam. Quando o reino de Deus chega, as trevas têm que recuar. E aí nós estávamos conversando hoje em casa, eu e a minha esposa. E falávamos, mas isso não é algo automático. Porque alguns lugares são consagrados às trevas, e as trevas querem resistir. E aí entra em batalha espiritual. Algumas vidas são consagradas, e foram consagradas lá de trás, vem vindo de geração em geração, e os demônios que vêm operando geracionalmente, porque eles são eternos, como nós também somos eternos, nosso tempo de vida passa, mas o espírito, ele é eterno, ele volta para Deus. Os demônios que estão atuando na terra vão passando de geração em geração, e quando você entra com o reino de Deus numa família, tem que gerar uma nova realidade. Só que ele não vai aceitar isso de imediato, dizer, se converteu, a pessoa agora é de Jesus, entregou a vida a Jesus. Se chegar domingo à noite, a pessoa recebe Jesus aqui na igreja, e ela vai para casa e chega lá, o demônio está com a mala feita, já no portão de casa, sentado na calçada, chorando, dizendo, eu não sei para onde eu vou, porque agora essa pessoa aceitou Jesus. Não, irmão, ele vai lutar de todas as maneiras para continuar naquela vida. E aí Jesus disse, eu lhes dei poder e lhes dei autoridade para que vocês exerçam o reino de Deus. Veja, a autoridade, ela está relacionada a uma procuração. Isso vem do termo jurídico. A procuração é você dar autoridade para outro ir no seu nome, faz uma procuração. Você não pode ir, e aí você escreve de próprio punho, faz por escrito, assina, isso é protocolado em cartório, é um documento, e alguém vai no teu nome fazer tudo o que está colocado ali dentro dos termos da procuração. E Jesus coloca os termos aqui, veja, Jesus, ele é o próprio
que está ali sendo o otorgante, aquele que está dando a autoridade. Vocês vão no meu nome. E quem são aqueles que vão, que têm a procuração na mão? Todos os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus. Ele coloca os termos ali: vocês vão no meu nome fazer o quê? Vocês vão expulsar demônios e curar doentes. Isso é a autoridade. Você vai com a procuração na mão, representando o reino. Você vai dizer: eu não estou aqui no meu próprio nome, eu estou no nome dele. É por causa dele, é por ele que eu estou aqui. E aí você entra em batalha com as trevas, não no seu nome, porque o seu nome não tem poder. Mas o nome de Jesus Cristo tem todo o poder. Ele põe os termos e ele concede os poderes. Você vai no nome dele. Realiza no nome dele. Faz no nome dele. Então, irmãos, é só usar o nome dele. Estar alinhado com ele. Deixar o Espírito Santo tomar conta da tua vida, o autocontrole. E a partir de agora você exerce a autoridade que é no nome dele. Quando você vai expulsar demônio, você não fala: sai em nome do pastor Marcos, pastor Marcelo. Sai em nome da presbiteriana, a igreja que eu estou firme lá, todo domingo, terça-feira. Não. Você diz para o demônio assim: saia em nome de Jesus. Eu tenho essa autoridade que me foi dada pelo próprio Jesus. E demônio, irmão, ele se submete ao nome de Jesus. Porque se não se submeter ao nome de Jesus, duas coisas vão acontecer. Ou você vai sair envergonhado, ele vai avançar em cima de você, acusando seus pecados, mostrando quem você é. Ou então é a alma da pessoa e não o demônio. E aí o demônio não está dentro, ele está do lado de fora. O estado almático não é o demônio dentro, é o demônio do lado de fora. E muitos ficam assim. Já ouviu falar assim? Encosto. Isso aí é um encosto que está na pessoa, é o demônio do lado de fora. Ele encosta ali, ele oprime a pessoa, e a pessoa arranja os dentes, grita. Em muitas situações assim, não tem demônio dentro. Se você chegar e dizer: para com isso aí, vem, dá a mão aqui, puxar a pessoa, tirar ela daquele estado, ela volta: o que foi? Acabou, não tem nada, para com isso aí, chega. Agora, quando é demônio, ele se submete ao nome de Jesus, porque tem uma autoridade, tem um poder. Irmãos, quando um policial está na rua e ele faz um sinal, um policial de trânsito, pode vir a carreta mais pesada que for, aquele monte de eixo, 18 marchas, toda pesada, vindo a 120 por hora, o policial magrinho, assim, igual o pastor Marcos, entra no meio da pista, e ele faz assim, e ele vai dizendo: encosta, encosta. Irmão, o caminhoneiro, ele sabe que aquele policial magrinho, ele representa um estado, ele tem um poder, ele tem uma autoridade, ele não está ali sozinho, por detrás dele tem todo um exército, por detrás, ele não é doido de passar por cima do policial, ele não vai, ele vai encostar, porque há uma autoridade. Irmãos, os demônios, quando olham para você, ele vê em você a autoridade, ele reconhece em você que você tem uma procuração em suas mãos, que você é luz e ele é treva. Você já experimentou acender o quarto quando ele está escuro? A treva vai embora. Irmão, você tem essa autoridade, a autoridade foi dada por Deus para a igreja. Você é uma autoridade. O crente, irmão, por mais fraco que ele seja, o crente mais ignorante que ele seja, ele é maior autoridade no reino do Espírito. Porque você tem controle, você tem autoridade, você fala e os demônios têm que ouvir a tua voz. Porque você não está indo no seu próprio nome, você vai no nome dele. Por isso os poderes são concedidos. Eu tenho 5 minutos e eu quero falar a última autoridade que nós temos que ter. Então nós temos que ter autoridade sobre nós mesmos,
Jesus nos deu a autoridade é dele, ele nos deu, ele nos outorgou, ele nos liberou para ir, para fazer no nome dele, mas também nós temos a autoridade para participar da missão de Deus. O Senhor conta conosco como parceiros nessa obra. O profeta Isaías, no capítulo 6, os versículos 6 ao 8, fala sobre a chamada de Isaías. Isaías 6, do 6 ao 8. A experiência que Isaías tem quando ele está triste, e ele entra no templo para orar, e ele abre-se a visão dele, ele contempla o Senhor assentado no trono, os serafins que estão voando com o rosto coberto, que eu não sei nem como é isso, os anjos cobrem o rosto e não se batem um no outro. Voam por cima do trono, é o único lugar na Bíblia que fala que tem alguma coisa acima do trono de Deus. Serafins, seres de fogo, estão ali voando. Isaías tem uma experiência tremenda. Aí ele diz assim: logo um dos serafins, um ser de fogo, um anjo de fogo, voou até mim trazendo uma brasa viva. Uma brasa viva é aquela brasa que está bem acesa, igual quando você coloca lá no altar da sua casa, lá da churrasqueira da sua casa, que cada crente tem um altar, não é assim, irmão? A gente tem um altar em casa, não tem? E aí você acende e aquilo pega fogo e você diz: agora é hora de colocar a carne aqui, a brasa está viva. O anjo pega uma brasa viva que ele havia tirado do altar com um alicate grande, chamado tenaz, que era a ferramenta do ferreiro. Ele traz aquela brasa viva e com ela toca na boca do Isaías e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi uma voz conclamando, uma voz dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? Por nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é quem vai por mim, é quem vai por nós. Quem irá representar? Quem irá ser nosso parceiro? Quem vai estar nessa empreitada? Porque os anjos queriam fazer isso, mas Deus conta conosco. E Ele nos dá essa autoridade. E aí Isaías se apresenta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu irei, Senhor. Deus nos dá autoridade para sermos parceiro na obra dEle. Irmãos, isso é tremendo e é uma revelação. Isso tem a ver com o chamado e com a missão. E isso é um poder que o Senhor libera para todo aquele que reconhece o seu chamado e a sua missão. Quando Isaías está dizendo, eis-me aqui, ele está dizendo, estou disponível, os meus pés, as minhas mãos, a minha boca, a minha carteira, a minha geladeira, tudo que eu tenho, Senhor, é teu, faz como quiser. O meu carro, tudo que eu tenho está à tua disposição, eis-me aqui. Pode mandar que eu vou fazer a tua obra. Isso quando nós recebemos o chamado para cooperar com Deus. Sermos cooperadores de Deus. Irmãos, isso é tremendo. E se tem uma das autoridades aqui que nós precisamos ter atenção, é essa. Porque você precisa saber o seu chamado. Porque salvação não é chamado. Salvação é graça de Deus para você ser salvo. Mas dentro da salvação tem um chamado para você poder exercer o autocontrole, para você poder exercer a autoridade que Deus te dá sobre o reino das trevas. E então você precisa desenvolver o teu chamado, completar a missão, completar a obra, saber por que eu estou aqui. Porque tem gente que vive em crise porque não sabe, não compreende quem ele é, isso é identidade. Não compreende para onde está indo a direção, o chamado nos traz tudo isso.
O chamado te dá identidade, o chamado te dá direção, o chamado te coloca numa missão, o chamado te dá propósito, para que você entenda que este é o meu propósito, e aí eu vivo feliz, porque eu não vivo buscando o que o outro tem, eu não vivo buscando o que o mundo oferece, porque eu tenho um propósito de Deus na minha vida. E isso é uma autoridade que nós temos que ter. E eu quero te dizer, irmão, chamado, missão, não tem nada a ver com ir para outro país, não. E nem estar aqui em cima do púlpito. Se você tem esse tipo de chamado, vem caminhar comigo. Se o teu chamado é pastoral, cola num pastor e diz, eu preciso ser discipulado. Se o teu chamado é missionário, vai tirar o teu passaporte, vai se preparar para a missão, porque vai para fora. Mas às vezes o teu chamado, irmão, é lá dentro da tua casa. Às vezes o chamado está mais relacionado, que adianta a gente ir ganhar as nações, os países da janela 1040, e o teu vizinho, que você não sai nem do outro lado da rua para ganhar teu vizinho. Quer ir ganhar o mundo, mas dentro de casa tem um filho perdido. Irmãos, a missão tem mais a ver com o nosso grupo de relacionamento, aonde nós estamos, com quem nós falamos todo dia. Irmão, com quem você fala todo dia não é quem eu falo, é você que fala. Não adianta você falar, eu vou levar o pastor lá para pregar para essas pessoas, elas ouvem mais você, elas conhecem você. O chamado nos fala de você dizer, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Vocês, disse Josué, sirvam aos deuses que vocês querem. Se quer servir os deuses que vocês conheceram aí nos dias de hoje, se querem servir os deuses dos antepassados, vocês é que sabem. Eu e a minha casa, nós já nos decidimos. Nós serviremos ao Senhor. E sabe o que é, irmão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é a prática diária da vida com Deus, em casa. Porque essa é uma outra dificuldade que nós temos. Levar isso aqui, esse ambiente, esse louvor, a oração para dentro da nossa casa. Conseguir juntar os nossos e dizer, vamos orar aqui, vamos ler a Bíblia. Vamos ter um momento com Deus aqui. Essa é a dificuldade de muitos lares. E isso tem a ver com chamado. Chamado tem a ver com o lugar que você trabalha, onde você entra, e as pessoas olham para você. Chamado tem a ver com aqueles que você fala por aqui, ó. Porque hoje a nossa conversa é pelos dedos. Nos falamos através do que nós escrevemos. E aqui nós podemos apresentar Deus, através de um Deus te abençoe. Vá com Deus. Deus é contigo. E a pessoa do outro lado lá começa a olhar e dizer, eu acho que esse camarada aqui tem algo de Deus na vida dele, que ele fala de Deus. Porque eu falo daquilo que o meu coração está cheio. Eu transmito Deus quando eu tenho Deus. E a dificuldade nossa é não levar Deus para o nosso posicionamento, de entender o nosso chamado, quem nós somos e por que estamos aqui. Que você, meu irmão, indo para a sua célula, você possa discutir, conversar este assunto. Vai ter tempo para explorar muito mais do que eu aqui, porque aqui o nosso tempo já foi. Mas que você lá coloque em prática a autoridade sobre você mesmo, que você acredite na autoridade que Deus te deu e te liberou, Ele te deu a procuração para que você vá no nome dEle. E que você, acima de tudo, saiba do teu chamado como cristão. Porque você não tem obrigação de ganhar o mundo inteiro, mas tem obrigação de ganhar aqueles que estão do teu lado. Aqueles que Deus põe no teu caminho, com uma mudança de vida, com uma transformação de vida tão grande que às vezes você não vai precisar abrir a boca
para ganhar ninguém, porque através das suas atitudes e ações as pessoas se quebrantarão diante de Deus. Através da sua honestidade as pessoas se quebrantarão diante de Deus. Vamos orar ao Senhor. Assim mesmo sentados. Deus, obrigado por este momento, obrigado pelo compartilhar aqui desta noite a respeito da autoridade que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos conceda de ter a autoridade sobre nós mesmos. Que este seja o nosso posicionamento a partir de hoje, vigiar mais na nossa palavra que sai da boca, vigiar nos nossos olhos, vigiar, Senhor, naquilo que escrevemos, quando ninguém está nos olhando, somente o Senhor. Que possamos colocar em prática, Senhor, o reino de Deus, a caminhada do reino, o exercer o reino, de pregarmos e falarmos com a autoridade que o Senhor nos dá. Que o reino das trevas, Senhor, recue quando nós chegarmos em algum lugar. E, sobretudo, revela a nós o nosso chamado, a quem o Senhor quer enviar, que possamos ser a voz, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Que possamos dizer, como disse Josué, eu e a minha casa, não como um jargão, mas como prática, de que verdadeiramente a minha casa é o lugar onde o altar do Senhor está colocado, aonde o teu nome é adorado, aonde só há espaço para o Senhor, para adorar ao Senhor. Derruba todos os ídolos que nós levantamos dentro da nossa casa. Nós queremos ter o altar do Senhor dentro do nosso lar, representando o teu reino para a tua glória e para o teu louvor. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.